da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 50. Sente-se, o chá não demora. E então, meu rapaz, quer ser padre e por isso procurou a assistência do cardeal de Bricassart? Sim, eminência. Pois escolheu sabiamente. Sob os cuidados dele, nada de mal poderá acontecer-lhe. Mas você parece um pouco nervoso, meu filho. Será, porventura, a estranheza da situação? Dan sorriu o sorriso de Ralph, talvez sem o mesmo encanto consciente, mas tanto era o sorriso de Ralph que o velho e cansado coração de Vitório pareceu esbarrar num pedaço de arame farpado. Estou perplexo, eminência. Eu não tinha avaliado a verdadeira importância dos cardeais. Nunca sonhei em ser recebido no aeroporto, nem em tomar chá com vossa eminência. Sim, é inusitado. Percebe que talvez seja uma fonte de perturbações. Eis aí o nosso chá. Satisfeito, observou quando o colocavam sobre a mesa e levantou um dedo admonitório. Não, eu serei a mãe. Como gosta do chá, Dan? Assim como Ralph, respondeu ele, e corou violentamente. Desculpe, minha eminência, eu não tencionava falar dessa maneira. Está certo, Dan. O cardeal de Pontverchese compreende. Quando nos conhecemos, éramos Dan e Ralph. E foi assim que se iniciou o nosso relacionamento, não foi? A formalidade é nova. Eu preferiria que continuássemos sendo Dan e Ralph em particular. Sua eminência não se incomodará, não é assim, Vitório? É claro que não. Gosto muito de prenomes cristãos. Mas voltando ao que eu dizia a respeito de ter amigo em postos elevados, meu filho, talvez venha a ser um tanto incômodo para você, seja qual for o seminário escolhido, a longa amizade com o nosso Ralph. A necessidade de dar uma série de explicações complicadas todas as vezes que alguém notar a semelhança entre vocês poderá ser sumamente tediosa. Às vezes, Nosso Senhor permite uma mentirinha sem importância. Sorriu e o ouro que havia entre seus dentes cintilou. E para o conforto de todos, eu preferiria que recorrêssemos a uma pequena fraude. Pois se é difícil explicar de modo satisfatório as tênues conexões da amizade, é muito fácil explicar o cordão vermelho do sangue. Por isso diremos a todos que o cardeal de Bricassart é seu tio, meu caro Dan, e deixaremos as coisas nesse pé. Rematou muito suave o cardeal Vitório. Dan pareceu desagradavelmente surpreso e o cardeal Ralph resignado. Não fique decepcionado com os grandes, meu filho, disse o cardeal Vitório afável. Eles também têm pés de barro e valem-se a miúde de pequeninas mentiras inocentes para confortar os outros. Você acaba de aprender uma lição utilíssima, mas observando, duvido que saiba tirar proveito dela. Entretanto, compreenda que nós, cavalheiros escarlates, somos diplomatas até a ponta dos dedos. Estou pensando realmente em você, meu filho. A inveja e o ressentimento não são estranhos aos seminários, como não o são a quaisquer instituições seculares. Você sofrerá um pouco porque pensarão que Ralph é seu tio, irmão de sua mãe, mas sofreria muito mais se pensassem que não há entre vocês nenhum laço de sangue. Somos homens antes de qualquer outra coisa, e é com homens que você lidará nesse mundo e nos outros. Dan inclinou a cabeça. Em seguida, adiantou-se a fim de acariciar a gata, fazendo uma pausa com a mão estendida. Posso? Gosto muito de gatas, eminência. Seria impossível encontrar um atalho mais curto para chegar àquele velho, mas constante coração. Pode. Confesso que ela está ficando pesada demais para mim. Você é uma glutona, não é, Natasha? Vá para o colo de Dan. Ele é a nova geração.
Não havia possibilidade de Justine transferir-se e transferir seus pertences do hemisfério sul para o hemisfério norte com a mesma rapidez com que Dani o fizera. Quando encerrou a temporada no Culloden e disse um adeus não sem tristeza a Bothwell Gardens, já fazia 2 meses que o irmão estava em Roma. Como consegui juntar tanto traste inútil? Perguntou, rodeada de roupas, papéis e caixas. Mad ergueu os olhos de onde estava agachada com uma caixa de embalagens de palha de aço na mão. O que essas coisas estavam fazendo debaixo da sua cama? Uma expressão de profundo alívio perpassou pelo rosto corado da filha. Ai, graças a Deus, era aí que elas estavam. Pensei que o lindo poodle da senhora D as tivesse comido. Ele andou passando mal a semana inteira e eu não me sentia muito tentada a falar no sumiço da minha palha de aço. Mas sabia que o maldito animal a havia comido. Ele come tudo que não o come primeiro. Não quero dizer com isso, prosseguiu Justine com expressão reflexiva, que eu não exultaria se o visse mortinho da Silva. Rindo, Mad sentou-se sobre os calcanhares. Jus, se você soubesse como é engraçada. Atirou a caixa sobre a cama, no meio de uma montanha de coisas que ali já se encontravam. Você positivamente não contribui para melhorar a reputação de Dróguida, depois de todo o trabalho que tivemos para enfiar ideias de ordem e asseio em sua cabeça. Se me tivessem perguntado, eu lhes teria dito que era malhar em ferro frio. Você não quer levar a palha de aço para a Dróguida? Sei que vou embarcar e que a minha bagagem é ilimitada, mas tenho a impressão de que deve haver toneladas de palha de aço em Londres. Mad passou os embrulhos para uma grande caixa de papelão em que se lia Sra. D. Creio que será melhor doá-la à Sra. Devine. Ela precisará tornar este apartamento habitável para o próximo inquilino. Uma torre pouco firme de pratos sujos erguia-se na extremidade da mesa, cheia de fiapos horríveis de mofo. Você nunca lava os seus pratos? Justine riu-se com a boca fechada, sem o menor sinal de arrependimento. Dani jura que não. Diz que eu me limito a escanhoá-los. Estes aqui você teria de tosar primeiro. Por que não os lava à medida que os usa? Porque isso significaria voltar à cozinha após cada refeição. E como costumo comer depois da meia-noite, ninguém aprecia o som dos meus pezinhos pelo chão. Dê-me algumas caixas vazias. Eu os levarei lá para baixo e darei um jeito neles, disse a mãe resignada. Antes de oferecer-se para vir ajudar, soubera o que lhe estava reservado e já o esperava. Não era com muita frequência que alguém tinha a oportunidade de ajudar Justine a fazer alguma coisa. Todas as vezes que o tentara, Mad se acabara sentindo uma perfeita idiota. Mas em assuntos domésticos, a situação, ao menos desta vez, se inverteu. Ela poderia ajudar à vontade, sem se sentir uma tola. De um jeito ou de outro, tudo se arrumou, e Justine e Mad, instaladas na perua que Mad trouxera de Dili, rumaram para o Hotel Austrália, onde Mad reservara uma suíte. Eu gostaria que vocês de Dróguida comprassem uma casa em Palm Beach ou Avalon, disse Justine, colocando a mala no segundo quarto da suíte. Isso é terrível, logo acima de Martin Place. Imagine só estar a um pulo do mar. Você não se sentiria tentada a tomar um avião em Dili mais vezes? E por que eu viria para Sydney? Estive aqui 2 vezes nos últimos 7 anos. A primeira, para me despedir de Dan, e agora para me despedir de você. Se tivéssemos uma casa aqui, nunca a usaríamos. Bobagem. Por quê? Por quê? Porque o mundo não se resume naquela bendita Dróguida, pombas. Aquele lugar me deixa meio louca. Mad suspirou. Acredite-me, Justine, chegará o dia em que você ansiará por voltar à Dróguida. E isso se aplica a Dani também? Silêncio. Sem olhar para a filha, Mad tirou a bolsa que estava sobre a mesa. Chegaremos atrasadas. Madame Rocher disse 2 horas. Se você quiser os vestidos antes de embarcar, será melhor se apressar.
Estou sendo colocada em meu lugar, disse Justine e sorriu. Por que você não me apresentou às suas amigas, Justine? Não vi sinal de nenhuma em Bottle Gardens, com exceção da senhora Devine, disse Mad, enquanto mãe e filha, sentadas no chão de Germaine Rocher, observavam as lânguidas manequins que exibiam toaletes e sorrisos. É que elas são meio tímidas. Gosto desse troço alaranjado, você não gosta? Com o seu cabelo? Não, prefiro o cinzento. Ora, acho que o alaranjado se casa perfeitamente com o meu cabelo. Com o cinzento fico parecendo alguma coisa que o gato trouxe para dentro, sujo de lama e já meio podre. Adapte-se aos tempos, mamãe. Os cabelos vermelhos já não precisam contrastar com o branco, o cinzento, o preto, o verde esmeralda ou aquela cor horrorosa de que você gosta tanto. Como é mesmo? Cinzas de rosas? Vitoriano. O nome da cor está certo, disse Mad, que se voltou a fim de olhar para a filha. Você é um monstro, ajuntou com afetuosa expressão de enfado. Justine não lhe deu a menor atenção. Não era a primeira vez que o ouvia chamar-se assim. Fico com o alaranjado, o vermelho, o estampado cor de púrpura, o verde musgo, o conjunto cor de vinho. Mad oscilava entre o riso e a raiva. Que se poderia fazer com uma filha como aquela? O Himalaia zarpou de Darling Harbour 3 dias depois. Era um belo e antigo navio, de casco chato e em muito bom estado, construído nos dias em que ninguém tinha muita pressa e todo mundo aceitava o fato de que a Inglaterra ficava a 4 semanas de distância pelo Canal de Suez ou 5 semanas dobrando o Cabo da Boa Esperança. Hoje em dia, até os transatlânticos são aerodinâmicos, com os cascos modelados como os dos contratorpedeiros para chegar mais depressa. Mas o que eles provocam no estômago sensível produz calafrios em marinheiros empedernidos. Que coisa gozada, riu Justine. Parece que temos uma boa turma de gente moça na primeira classe, de modo que a viagem não será tão chata como eu supunha. Alguns até são formidáveis. E você não está contente por eu ter insistido para que viajasse de primeira classe? Acho que sim. Justine, você desperta em mim o que há de pior. Aliás, sempre despertou, suspirou Mad, perdendo a paciência com o que supunha ser uma demonstração de ingratidão. Ao menos naquela ocasião, não poderia a bandidinha fingir que lamentava estar partindo? Teimosa, cabeçuda, obstinada, você me exaspera. De momento, Justine não respondeu. Virou a cabeça para o outro lado, como se estivesse mais interessada no tanger do sino que pedia aos visitantes que deixassem o navio do que no que sua mãe estava dizendo. Controlou o tremor dos próprios lábios e abriu-os num sorriso. Sei que a exaspero, disse jovialmente, encarando a mãe. Mas não se incomode, somos o que somos. Como você sempre diz, puxei o meu pai. Beijaram-se constrangidas e Mad esgueirou-se por entre as multidões que convergiam para as pranchas de desembarque e perdeu-se de vista. Justine subiu para o convés e postou-se junto à amurada com uma fieira de bandeirolas coloridas nas mãos. Lá embaixo, ao longe, no cais, viu a figura no vestido cinza róseo e chapéu da mesma cor encaminhar-se para o local combinado, onde ficou protegendo os olhos com as mãos. Era engraçado como, àquela distância, sua mãe caminhava visivelmente para os 50. Ainda havia um trecho de caminho por percorrer, mas a idade lá estava na sua postura. Elas agitaram os braços no mesmo momento. Depois Justine atirou a primeira fieira de bandeirolas e Mad agarrou-lhe a ponta peritamente. Uma vermelha, uma azul, uma amarela, uma cor de rosa, uma verde, uma cor de laranja, girando em espirais, agitadas pelo vento. Uma banda de gaitas de fole veio despedir-se do time de futebol e lá ficou, com os pendões triangulares sacudidos pelo vento. Os mantos achadrezados drapejando, tocando uma estranha versão de
esta é a hora. As amoradas do navio estavam cheias de gente debruçada, segurando desesperadamente as extremidades das finas tiras de papel. No cais, centenas de pessoas esticavam o pescoço para cima, demorando-se, ávidas, nos rostos que iam para tão longe, quase todos jovens, que partiam para ver como era realmente o centro da civilização do outro lado do mundo. E lá viveriam, lá trabalhariam, talvez voltassem dali a 2 anos, talvez nunca mais voltassem. E todos sabiam disso e faziam conjecturas. O céu estava cheio de nuvens de prata e soprava um vento forte de Sydney. O sol aquecia as cabeças voltadas para cima e as espáduas dos que se inclinavam para baixo. Uma grande faixa multicolorida de fitas que vibravam unia o navio ao cais. Depois, de repente, abriu-se uma fenda entre o costado do velho barco e o madeirame do embarcadouro. Encheu-se o ar de gritos e soluços, e uma por uma as fieiras de bandeirolas, aos milhares, se romperam, adejaram num desespero, penderam frouxas e se entrecruzaram sobre a superfície da água como um tear despedaçado. Juntaram-se as cascas de laranja e as águas vivas e lá se foram, à deriva. Justine não arredou o pé de seu lugar na amurada até que o cais se transformou, à distância, numas poucas linhas escuras e numas róseas cabecinhas de alfinetes. Os rebocadores do Himalaia rebocaram-no por baixo da ponte do porto de Sydney até a corrente principal daquele admirável trecho de água ensolarada. Não era como ir a Manly de balsa, embora seguissem o mesmo caminho e passassem ao largo de Neutral Bay, Rose Bay, Cremorne e Vaucluse. Não, desta vez passavam por entre os promontórios, além dos recifes cruéis e dos altos leques rendados de espuma, até chegar ao mar aberto. 12.000 milhas de oceano até o outro lado do mundo. E voltassem ou não para casa, eles não pertenceriam a um lado nem a outro, pois teriam vivido em 2 continentes e teriam experimentado 2 estilos diversos de vida. Justine descobriu que o dinheiro fazia de Londres um lugar delicioso. Ela não conheceria a existência perniciosa à beira de Earl's Court, o Vale dos Cangurus, como lhe chamavam em virtude do grande número de australianos que ali instalaram o seu quartel-general. Não conheceria o destino típico dos australianos na Inglaterra, alojados em abrigos coletivos com o dinheirinho contado, trabalhando por uma ninharia em algum escritório, escola ou hospital, tremendo de frio sobre um minúsculo aquecedor, num quarto frio e úmido. Ao invés disso, conseguiu um apartamento em Kensington, perto de Knightsbridge, com calefação central e um lugar na companhia de Clyde Dalton Roberts, o grupo elisabetano. Quando chegou o verão, tomou um trem para Roma. Anos depois, sorriria ao lembrar-se do pouco que vira na longa jornada através da França e da Itália, pois tinha todo o espírito ocupado com as coisas que precisava contar a Dani, memorizando as que não poderia esquecer de maneira nenhuma. Eram tantas que muito provavelmente se acabaria esquecendo de algumas. Aquele era Dan? Aquele homem alto e belo na plataforma era Dan? Nada havia de diferente em seu aspecto, e, no entanto, era um estranho. Já não pertencia ao mundo dela. O grito que ela ia dar para chamá-lo morreu-lhe na garganta. Recuou um pouco na poltrona a fim de observá-lo, pois o trem parara a poucos passos do local em que seus olhos azuis esquadrinhavam as janelas, sem ansiedade. A conversa entre ambos não passaria de um longo monólogo, quando ela lhe falasse da vida que levava desde que ele se fora, pois Justine compreendia agora que não havia em Dan desejo algum de partilhar com ela o que ele experimentava. Diabo! Ele já não era seu irmãozinho caçula.
A vida que ele estava levando tinha tão pouca relação com ela quanto com Drógueda. Ah, Dan, que tal é viver alguma coisa entre 24 horas por dia? Ah, pensou que eu tivesse atraído alguma busca inútil, não foi? Disse ela, aproximando-se dele por trás, sem ser pressentida. Ele virou-se, apertou-lhe as mãos e fixou os olhos nela, sorrindo. Bocó, disse com ternura, pegando-lhe a mala maior e enfiando-lhe o braço livre no seu. É muito bom vê-la, ajuntou, ao fazê-la entrar no Lagonda Vermelho que dirigia por toda parte. Danny sempre fora fanático por automóveis esportivos e possuíra um desde que tivera idade suficiente para tirar carteira de motorista. É bom vê-lo também. Espero que você tenha arranjado para mim um bom hotelzinho, porque eu não estava brincando quando escrevi. Recuso-me a ser enfiada numa cela do Vaticano no meio de um montão de celibatários. E eles não quereriam saber de você de jeito nenhum. Reservei-lhe acomodações numa pensãozinha não muito longe de mim, onde falam inglês, de modo que não precisará se preocupar se eu não estiver por perto. E em Roma, quem sabe inglês não se aperta. Há sempre alguém que fala. Em ocasiões como essa é que eu gostaria de ter o seu jeito para línguas estrangeiras. Mas darei um jeito. Sou muito boa em mímica. Tenho 2 meses, Jussi. Não é maravilhoso? Poderemos dar um pulo na França e na Espanha e ainda passar um mês em Drógueda. Sinto saudades da velha fazenda. Sente mesmo? Ela voltou-se a fim de olhar para ele, para as belas mãos que dirigiam o carro com perícia através do louco trânsito romano. Pois eu não sinto saudade nenhuma. Londres é interessante demais. Você não me engana, disse ele. Sei o que Drógueda e mamãe significam para você. Justine juntou as mãos no regaço, mas não respondeu. Você não se incomoda de tomar chá com 2 amigos meus hoje à tarde? Perguntou ele assim que chegaram. Até me antecipei a sua resposta, aceitando em seu nome. Eles estão ansiosos por conhecê-la, e como só amanhã serei um homem livre, não quis dizer não. Bocó, por que haveria eu de me incomodar? Se isto fosse Londres, eu estaria inundando de amigos meus. Nada mais natural, portanto, que você faça o mesmo. Alegra-me que você me proporcione uma visão geral de seus colegas do seminário, embora seja um pouco injusto comigo, você não acha? Afinal, são todos intocáveis. Ela encaminhou-se para a janela, olhou para a pracinha pobre em que cresciam 2 plátanos cansados no quadrilátero pavimentado. Havia 3 mesas espalhadas debaixo deles e de um lado uma igreja sem nenhuma graça ou beleza arquitetônica especiais, cujo estuque já estava descascando. Dan, sim, eu compreendo, juro que compreendo. Eu sei. O rosto dele perdeu o sorriso. Eu gostaria que mamãe compreendesse também, Jus. Mamãe é diferente. Acha que você a desertou. Não consegue ver as coisas de outro modo. Mas não se preocupe, ela acabará cedendo. Espero que sim, ele riu. A propósito, não são os colegas do seminário que você vai conhecer hoje. Eu não o sujeitaria a uma tentação dessa ordem, nem a sujeitaria tampouco. É o cardeal de Bricassar. Sei que não gosta dele, mas me prometa que será boazinha. Um brilho especial iluminou-lhe os olhos sortílegos. Prometo. Até prometo beijar todos os anéis que me oferecerem. Ah, você ainda se lembra? Fiquei tão louco naquele dia por você me envergonhar na frente dele. Bem, depois desse dia beijei muitas coisas menos higiênicas do que um anel. Existe um horrível sujeitinho espinhento na aula de representação dramática que sofre de mau hálito. Tem amígdalas em decomposição e um estômago podre que precisei beijar 29 vezes. Posso lhe garantir, companheiro, que depois dele nada é impossível. Ela ajustou o cabelo e virou-se de costas para o espelho. Tenho tempo para trocar de roupa? Não se preocupe com isso, você está ótima. Quem mais estará lá? O sol já ia tão baixo que não poderia aquecer a antiga praça,
e a leprose dos troncos dos plátanos tinha um aspecto coçado, doentio. Justine estremeceu. O cardeal de Controversese. Ela já ao ouvir o nome arregalou os olhos. Puxa, você anda mesmo nos círculos mais elevados, não é assim? É, e faço por merecê-lo. Isso quer dizer que algumas pessoas lhe tornam as coisas mais difíceis em outras áreas de sua vida aqui. É assim, Dan? Perguntou ela sagaz. Não por isso. Conhecer pessoas importantes não é tão importante assim. Nunca penso nisso e todos fazem como eu. A sala, os homens vermelhos. Nunca como naquele momento estivera Justine tão consciente da redundância das mulheres na vida de alguns homens, ao entrar num mundo em que as mulheres só tinham lugar como humildes servas envoltas no burel de monjas. Ela trazia ainda o conjunto de linho verde-oliva que vestira logo depois de Turim, meio amarrotado da viagem, e adiantou-se por sobre o macio tapete carmesim, lamentando a impaciência de Dan por estar lá, desejando ter insistido em pôr qualquer coisa menos marcada pela viagem. O cardeal de Bricassart, de pé, sorria. Era, com efeito, um velho muito bonito. Minha querida Justine, disse ele, estendendo o anel com um olhar malicioso a indicar que não se esquecera da última vez e procurando no rosto dela qualquer coisa que ela não compreendeu. Você não se parece nada com a sua mãe. Dobre um joelho, beije o anel, sorria humildemente, levante-se, sorria menos humildemente. Não, de fato não me pareço. A beleza dela me teria ajudado muito na minha profissão, mas no palco sempre se consegue dar um jeito, pois ali pouco importa a verdadeira conformação do rosto, entende? Ele será o que nós e a nossa arte quisermos convencer as pessoas de que ele é. Um risinho satisfeito subiu de uma poltrona. Mais uma vez, ela se adiantou para saudar um anel em outra mão envelhecida. Dessa vez, porém, ao erguer a vista, deu com 2 olhos escuros em que viu amor. Amor, sim, por estranho que fosse. Amor a ela, a alguém que o dono dos olhos nunca vira, cujo nome dificilmente teria ouvido mencionar. Mas lá estava ele. Sua aversão ao cardeal de Bricassart não era menor agora do que fora aos 15 anos, mas ela gostou daquele velho. Sente-se, minha querida, convidou o cardeal Vitório, indicando com a mão a poltrona mais próxima da sua. Olá, bichana, disse Justine, fazendo cócegas na gata cinza azulada, refestelada em seu colo escarlate. Bonita, não é? É bonita, realmente. Como se chama? Natasha. A porta se abriu, mas não para admitir o carrinho do chá. Um homem, misericordiosamente vestido à paisana, entrou. Mais uma batina vermelha, pensou Justine, e vou mugir como um touro. Mas, embora fosse um leigo, aquele não era um homem comum. Devia haver uma regrazinha doméstica no Vaticano, continuou a refletir o espírito indisciplinado de Justine, que barrava especificamente a entrada de homens comuns. Embora não fosse baixo, possuía uma compleição tão robusta que se diria mais atarracado do que de fato era. Ombros maciços e peito largo, cabeçorra leonina, braços compridos como os de um tosqueador, parecia um primata, mas com uma diferença. Porejava inteligência e comportava-se como alguém que fosse capaz de agarrar o que desejasse tão depressa que a mente não conseguiria segui-lo. Agarrar e talvez esmagar, mas nunca sem um objetivo, impensadamente, sempre com apurada deliberação. Ele era moreno, mas sua densa cabeleira tinha exatamente a cor e muito da consistência da palha de aço, se esta se pudesse frisar e transformar em pequenas ondas regulares. Rainer, você chega em boa hora, disse o cardeal Vitório, indicando a poltrona do outro lado da sua, e ainda falando em inglês. Minha querida, continuou, voltando-se para Justine, quando o homem, acabando de beijar-lhe o anel, se levantou.
quero que conheça um grande amigo meu, Herr Rainer Moerling Hartheim. Rainer, essa é a irmã de Dan, Justine. Ele inclinou-se, batendo meticulosamente os calcanhares, dirigiu-lhe um breve sorriso sem calor e sentou-se, colocando-se de lado de modo que pudesse vê-la. Justine soltou um suspiro de alívio, sobretudo ao ver Dan acomodar-se no chão, com a facilidade do hábito, ao longo da poltrona do cardeal Ralph, bem no centro do seu campo visual. Enquanto pudesse ver alguém que conhecia e amava, ela estaria bem. Mas a sala, os homens vermelhos e agora aquele homem moreno estavam começando a irritá-la mais do que a presença de Dani conseguia apaziguá-la. Era insuportável o modo com que a excluíam da conversação. Inclinando-se para um lado, voltou a fazer cócegas na gata, embora percebesse que o cardeal Vitório reparava nas suas reações e divertia-se com elas. Ela foi castrada? Perguntou Justine. Naturalmente. Naturalmente, embora não me pareça que os senhores devessem se preocupar com isso. Só o fato de ser um habitante permanente deste lugar bastaria para neutralizar os ovários de qualquer criatura. Ao contrário, minha querida, acudiu o cardeal Vitório, que se divertia a grande com ela. Nós, os homens, é que nos neutralizamos psicologicamente. Peço licença para discordar, Eminência. Quer dizer que o nosso mundozinho desperta o seu antagonismo? Digamos apenas que me sinto um tanto ou quanto supérflua, Eminência. Um lindo lugar para visitar, mas que eu não gostaria de habitar. Não posso censurá-la por isso. E também duvido de que goste de visitar este lugar. Mas acabará se acostumando conosco, pois fará o favor de visitar-nos a miúde. A boca de Justine abriu-se no sorriso largo. Detesto ser obrigada a me comportar bem, confidenciou ela. Isso traz para fora tudo aquilo que é de pior em mim. Daqui mesmo estou vendo a expressão horrorizada de Danny sem sequer olhar para ele. Eu dizia a mim mesmo que isso já estava durando muito, interveio Dan sem se desconcertar. Basta raspar a superfície de Justine para encontrar uma rebelde. E é por isso que gosto tanto de tê-la por irmã. Não sou rebelde, mas confesso que admiro os rebeldes. Herr Harten deslocou a poltrona de modo que pudesse continuar a manter Justine em sua linha de visão, até mesmo quando ela endireitou o corpo e parou de brincar com a gata. Nesse momento, o belo animal se cansou da mão que exalava um estranho cheiro feminino e, sem se levantar, arrastando-se delicadamente, passou do colo vermelho para o cinzento e foi enrolar-se debaixo das mãos robustas e quadradas de Herr Hartheim, que também a acariciavam, e ronronando tão alto que todos puseram-se a rir. Perdoe-me por viver, disse Justine, que não era prova de piadas, sobretudo quando fazia o papel de vítima. Informações adicionais das partes 50 a 54. Informações da parte 50. São mencionadas várias localidades e subúrbios australianos, como Manly, Neutral Bay, Rose Bay, Cremorne e Vaucluse. Lagonda é uma marca de carros de luxo britânica. Informações da parte 51. Guerra Fria foi um conflito político-ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética que se estendeu de 1947 a 1991. O conflito foi marcado por uma corrida armamentista, disputas econômicas e geopolíticas e guerras por influência em outros continentes. Gogomobiles foram microcarros produzidos entre 1955 e 1969. Saltimbocca é um prato tradicional italiano de escalopes de vitela envoltos em presunto, salve e farinha e fritos em óleo quente. O nome vem do dialeto romano o saltimbocca, que significa salta na boca.
Juventude Hitlerista. Foi uma instituição obrigatória para jovens da Alemanha nazista que visava treinar crianças e adolescentes alemães de 6 a 18 anos de ambos os sexos para os interesses nazistas. Os jovens se organizavam em grupos e milícias paramilitares. Esses grupos de indivíduos existiam entre 1922 e 1945. Antes, a juventude hitlerista era um movimento relativamente pequeno. A partir de 1936, com o alistamento obrigatório, 3.600.000 membros haviam sido recrutados e em 1938 o número chegava a 7.700.000. Em 1939, já no pré-guerra, foi decretada uma ordem de recrutamento geral. Raquetes de neve são utensílios que se colocam acoplados às botas e que permitem andar melhor sobre a neve ou sobre o gelo. Khrushchev se refere a Nikita Khrushchev, primeiro-ministro da União Soviética entre 1958 e 1964. Ostende é uma cidade belga, assim como Aachen é uma cidade alemã. Grundig é uma empresa alemã fabricante de rádios, equipamentos de som e TV. Fontana di Trevi é uma famosa fonte situada em Roma. Sócrates, filósofo grego que viveu entre 470 a.C. e 399 a.C. Platão, filósofo e matemático grego, viveu entre 428 a.C. e 348 a.C. Cockney é um dialeto do inglês falado em Londres. Também se usa para referir-se às pessoas de determinada região de Londres. Midlands, região do centro da Inglaterra. Informações sobre a parte 52. Charmian é uma marca de roupas e acessórios. Teda Bara, atriz estadunidense, nasceu em 1885 e faleceu em 1955. Informações da parte 53. Bernini, nome completo, Gian Lorenzo Bernini, viveu entre 1598 e 1680 e foi um importante artista italiano. Baldacchio é um dossel, que é um tipo de cobertura normalmente colocado sobre um altar ou um trono. Peloponeso é uma península montanhosa no sul da Grécia, ligada ao continente pelo Istmo de Corinto. É uma região com grande riqueza arqueológica e é considerada um dos melhores destinos turísticos da Grécia. Lady Godiva, aristocrata anglo-saxã, célebre por ter cavalgado nua pelas ruas da cidade inglesa de Coventry. Ela nasceu no ano 990 e faleceu em 1067. Guinéus é moeda inglesa no valor de 21 shillings. Um shilling é a 20ª parte da libra esterlina. Se menciona também uma carta aérea azul celeste com a Rainha Elizabeth no canto superior. Bom, aqui, na verdade, a referência é a um envelope com tarja azul que era usado em correspondências internacionais. E, neste caso, como foi mandado da Inglaterra, tinha um selo da Rainha Elizabeth. Desdémona, personagem da obra Otelo de Shakespeare. Informações da parte 54. O meridiano de Greenwich divide a Terra em hemisférios oeste e leste. Ele serve para a determinação das longitudes e também dos diferentes fusos horários. Status quo é uma expressão do latim que significa o estado das coisas. Eros, na mitologia grega, Eros era o deus do amor, do desejo sexual e da paixão. Morfeu é o deus grego dos sonhos.
Verflüchte Kiste é algo como uma cabeça danada, cabeça quadrada, cabeça oca, alguma coisa nesse sentido. Bota italiana refere-se ao formato do mapa da Itália que lembra uma bota. Ljubljana, capital da Eslovênia. Zagreb, capital da Croácia. Belgrado, capital da Sérvia. Macedônia, região histórica e geográfica da Península dos Balcãs, no sudeste da Europa. Skopje, capital da Macedônia. Tessalônica, cidade da Grécia. Papandreou, neste caso, Georgios Papandreou. Nasceu em 1919 e faleceu em 1966. Foi um político e economista grego. Ele foi por 2 vezes primeiro-ministro da Grécia. Larissa, cidade na Grécia. Domokos, vila na Grécia. Beócia, região da Grécia. Termópilas refere-se a uma batalha que ocorreu no ano de 480 a.C. Kamenavola, localidade na Grécia. Eubéia, ilha da Grécia. Aulis, cidade portuária grega. Troia foi uma cidade lendária onde se acredita ter ocorrido a Guerra de Troia, um dos mitos mais famosos da mitologia grega. Creta, ilha da Grécia.